O ministro Alexandre de Moraes votou primeiro e agora há pouco o ministro Flávio Dino o acompanhou para aceitar a denúncia contra os 7 acusados de integrar o núcleo 4 da trama golpista responsável pela divulgação de fake news sobre o sistema eleitoral. Segundo a Procuradoria-Geral da República, os outros 4 ministros, 3 agora, ainda precisam se manifestar. Moraes é o relator e por isso votou primeiro. Dino o acompanhou. A gente vai ver imagens ao vivo de Brasília do julgamento. Temos? Vamos dar uma olhada, acompanhar o que acontece agora. Quem fala é o ministro Luiz Fux. Vamos ouvir? Se ter colocado de maneira muito simples que ele fora contratado para oferecer um laudo, que aqui ele efetivamente emitiu um laudo com ampla divulgação, atestando a vulnerabilidade das urnas eletrônicas. E aqui, como o ministro Flávio Dino, a ministra Carmen Lúcia mencionou, realmente hoje esse fenômeno das fake news ele é desastroso, porque um jornalista tradicional tem de entrar numa comissão do parlamento, levar um tempo para elaborar uma notícia, mas uma notícia dessa, da vulnerabilidade das urnas eletrônicas, desacreditando o sistema eleitoral brasileiro, ela viraliza em segundos, porque a verdade é muito entediante, então vale a pena acreditar nessas versões. Com relação a Giancarlo Gomes Rodrigues, eu também verifiquei que essa utilização imoderada do First Mile pode chegar a um lugar que nós não sabemos nem aonde é que nós podemos chegar com isso. Esse indício não pode também ser desprezado. É claro que eu volto à afirmação originária do ministro Alexandre. Vamos receber a denúncia, porque é assim que se procede. Ela tem justa causa, ela tem prova de indício, tem prova de materialidade, e aqui foi muito bem enfatizado pela Procuradora-Geral, a Subprocuradora-Geral da República, que tudo isso fez parte de um iter criminis voltado à meta optata, que era exatamente esse momento culminante. Então, esse indício também me chamou. Acompanhamos aí um trecho, o voto do Luiz Fux. Já votaram, portanto, Alexandre de Moraes e Flávio Dino para aceitar a denúncia e tornar réus esses 7 denunciados. Aqui comigo no estúdio, Raquel Landim e, remotamente, de São Paulo, Ricardo Couto, de Brasília, Andresa Matais. Boa tarde aos 3, bem-vindos. Quero relatar aqui e trazer algumas falas do ministro Alexandre de Moraes, porque o ministro ironizou hoje um pedido do PL para anular, ainda em 2022, dados em 279 mil urnas no segundo turno das eleições. Vamos ver. No momento em que foi pedido por mim, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que então houvesse o aditamento para pedir que no primeiro turno todos os votos dados nessas urnas também fossem nulos. Ocorre que todos se recordam que nessas urnas o Partido Liberal ele elegeu 99 deputados federais e, obviamente, declinou do aditamento, ou seja, as urnas só eram ruins quando os votos eram para o seu adversário, não quando eram para o próprio partido. Por óbvio, em virtude desse laudo absolutamente falso. Moraes também usou da ironia mais cedo, ao dizer se sentir magoado por não pedirem a exclusão de Fux, também ministro do Supremo, mesmo tendo seu nome citado em trocas de mensagens entre os investigados. E aí, Raquel? Presidente, 2 considerações. Primeiro, presidente, Vossa Excelência sabe que eu fico extremamente magoado, porque quando surge, por exemplo, o nome do ministro Fux, ninguém pede a suspeição dele. Quando surge o meu nome, são 868 pedidos de suspeição. Então, na verdade, suspeito é quem está pedindo uma suspeição, é impressionante. O segundo ponto, ministro Flávio, o Marcelo Bonavetti, ele foi segurança do ex-presidente Jair Bolsonaro na campanha de 2018. Ele está na Polícia Federal desde 2005, foi segurança e a partir do mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele assumiu o Centro de Inteligência Nacional da BIM. Muito bom. Agora sim, Raquel Landim, boa tarde para você. E esse julgamento, até agora, 2 votos para tornar esse novo grupo, 7 pessoas réis nesse processo.
Diego, boa tarde, Couto, boa tarde, Andressa. Diego, não tem dúvida, né? Você já teve os dois primeiros grupos, se não me engano, já todas as aceitações das denúncias, porque a gente não pode perder de vista que são quais são essas partes do processo. Agora o Supremo, o ministro Fux estava até mencionando isso, ele está discutindo se vai aceitar as denúncias. Embora nas falas dos ministros você já tenha algumas pistas do que vai ser o julgamento de mérito, esse é um processo inicial ainda, em que se discute se esses investigados vão ser ou não tornados réus. Então, não resta muita dúvida de que as denúncias, por tudo que já foi exposto, né, desde o primeiro julgamento, onde estavam ali os mandantes, é claro que é preciso individualizar, mas não resta muita dúvida de que a investigação da Polícia Federal ela trouxe elementos robustos para que seja necessário julgar essas pessoas. Então, vai haver aceitação da denúncia de possivelmente todos os grupos, de possivelmente todos os que estão sendo investigados. Então, esse é um processo inicial. Você aceita a denúncia e aí você inicia a fase de ouvir as testemunhas, a fase de realmente trazer mais provas para ir fazer o julgamento. Então, o que a gente está assistindo é esse processo inicial. Assim, para mim não tem a menor sombra de dúvida de que vão ser aceitas as denúncias contra esses réus, como vão ser aceitas as denúncias sobre os demais grupos que estão por vir. É isso, Couto. Eu quero te ouvir também, meu amigo. A Cíntia Carvalho mandou mensagem aqui pra gente. A Cíntia falando que você tá bonito hoje, elogiando sua beleza, meu amigo Couto. Boa tarde para você. Gostaram do meu novo penteado? Boa tarde. Boa tarde, Andressa. Boa tarde, Raquel. Olha, para mim o que mais chamou a atenção hoje, o mais importante, foi o alinhamento do Fux e do Alexandre de Moraes, né? Foi muito explorado nos últimos dias aí a divergência entre os dois. Os bolsonaristas transformaram o Fux em última esperança deles e hoje os dois trocaram afagos e tal. Isso eu acho que foi o mais importante que aconteceu. Não há novidades, né? As defesas não têm mais o que defender. Repetem sempre a mesma coisa. E os ministros rejeitam sistematicamente as mesmas alegações das defesas, né? Então, eu acho que agora falta muito pouco para começar o processo de verdade, né? Julgar o mérito, que é isso que está todo mundo esperando. E você, Andressa? Boa tarde para você. Boa tarde, concordo aí com a nossa colega telespectadora, que o Couto está um gato, também gostei do novo penteado. Estamos entregando beleza hoje aqui, Diego. Como sempre, como sempre. É isso aí. Não, com relação a esse fato, acho que o ministro Fux pegou um ponto importante, que é o trabalho da imprensa, que ele diz, né? A imprensa séria, ela vai apurar os fatos, quando ela traz as informações, essas informações estão, né, calcadas aí nos fatos, e não em fake news. Então, acho que é um ponto importante aí para a gente destacar o quanto que o trabalho da imprensa ele é relevante e que as pessoas, né, se informem pelo trabalho da imprensa, né, e não pelas redes sociais ou pelos grupos de WhatsApp, por mais que tenha críticas em alguns momentos ao nosso trabalho, mas a gente, né, busca sempre repassar a verdade aí para os nossos leitores, para os nossos telespectadores. Essa turma aí que está em julgamento hoje é aquela turma, assim, são praticamente os cachorros, vai lá e late, e reverbera tudo aquilo que a gente está planejando aqui. Então, é uma turma muito perigosa que ajudou aí a fazer com que as pessoas, uma espécie de lavagem cerebral aí nas pessoas, né, com essas mensagens que eles divulgavam, com teorias da conspiração, dizendo que as urnas estavam sendo fraudadas, que ia ter comunismo no Brasil. Tudo isso que a gente viu, todo mundo viu nas suas famílias ali, as pessoas ali com a cabeça totalmente virada para esse discurso extremista, foram essas pessoas as responsáveis. Então, que elas sejam punidas com bastante rigor, porque não foi pouco que elas fizeram, né? Coube a elas levar todo esse discurso, né, do ódio ali que estava sendo elaborado ali pela cúpula do poder para a grande massa de pessoas, e isso chegou muito. A gente está vivendo em tempos, né, em que as redes sociais, o WhatsApp é muito presente ali, né? Quem
quem segue o Bolsonaro no Telegram recebe mensagem deles de 1 em 1 hora, né? Então, isso acaba, em algum momento, né, interferindo aí nas pessoas. Pois é. A expectativa agora é para o voto da ministra Carmen Lúcia. Fux, não sei se já votou, a gente está apurando essa informação, já vamos trazer aqui a atualização. Bom, esse grupo... votou, né? Aqui a Larissa acabou de me mandar a confirmação, nossa equipe aqui de edição, de produção. Ele disse que sim, vamos receber a denúncia porque é assim que se procede. Ela tem justa causa, tem prova de indício e de materialidade. Aquilo que você havia observado, Raquel. Exato, Diego. Não tem por que não se investigar. E fazendo um comentário sobre o que o coach estava mencionando, dessa suposta rivalidade entre Alexandre de Moraes e Luiz Fux, logo que o Fux abriu a divergência sobre a extensão da pena, né, dos condenados ali do 8 de janeiro, que queria rever isso, muito focado ali no caso da Débora Rodrigues, da cabeleireira do batom, e que surgiu toda essa polêmica, que existiria uma rivalidade entre os dois. Eu me recordo que a gente trouxe um bastidor aqui no All News, mostrando que no dia em que ele abriu essa divergência, Alexandre de Moraes e Luiz Fux depois estavam no cafezinho ali do Supremo, na área reservada, dando risada e conversando. Então, assim, no Supremo, muitas vezes existe essa rivalidade de ideias sem que isso trespasse, né? E tanto é verdade isso que hoje existe... eu não diria um consenso, porque o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Flávio Dino mantiveram as penas altas para os condenados ali no 8 de janeiro, mas já teve vários ministros que se manifestaram e existe uma coordenação entre a Câmara, entre o Supremo Tribunal Federal para o projeto de lei que está sendo construído por Davi Alcolumbre para fazer uma mudança nas penas e reduzir as penas dos agressores ali no 8 de janeiro e focar nas cúpulas. Então, às vezes, não é tão simples assim ler o Supremo, não é simplesmente você querer jogar um ministro contra o outro. Muitas coisas ali elas são muito mais complexas, muito mais subliminares. Existe mesmo uma divergência de ideias e que não entra para um lado pessoal como as pessoas acham. Verdade. Bom, agora a maioria está formada, né? Os 3 ministros já votaram, faltam 2, falta a Carmen Lúcia e quem é o último? É o Zanin, né? Então já votaram Alexandre de Moraes, Luiz Fux e agora há pouco quem votou foi o Flávio Dino também. Andresa, é aquilo, né? Já era esperado, como comentávamos há pouco, agora esse novo grupo também de réus, né? Que vão responder à ação penal, esses por divulgar fake news. Pois é, já está tudo no script precificado, né? Que vai ser todo mundo aí, depois de virar réu, depois vai ser todo mundo condenado e preso. Isso aí já está muito, esse julgamento aí é quase um julgamento proforme, né, Diego? Não tem, tanto que as defesas estão reclamando muito, né? Que não estão sendo ouvidas, que as condutas não foram individualizadas dos seus clientes, que se fez ali um pacotão, né? E se julgou todo mundo, mas é aquela turma, né? Que realmente se demonstrou que usou as redes sociais para poder influenciar, né, as pessoas a enxergarem aí uma tentativa de implementação do comunismo no Brasil, uma loucura, né, uma bobagem, sem pé nem cabeça. Mas esse grupo da extrema-direita, ele age assim, né? É preciso que se entenda um pouco como é que é a estratégia desse grupo. É pelo medo das pessoas, né? Então, eles amedrontam as pessoas, criam aí teorias e as pessoas ficam ali apavoradas e começam a acreditar que o presidente da República é o único que pode salvá-las desse perigo. Não são as instituições, não é o Supremo, não é o Congresso, não é ninguém. Então, isso acaba gerando, né, uma concepção numa figura central do presidente da República. O Brasil é um país muito presidencialista, né? A figura do presidente é bastante forte. Então, é todo um método, né, que é utilizado e que foi implementado no Brasil e que a gente vê agora se repetir nos Estados Unidos e em outros governos de extrema-direita, né? O Trump também faz esse discurso de que ele é o único que pode salvar os Estados Unidos e isso repercute numa parcela grande do eleitorado, tanto é que o Bolsonaro teve uma votação bastante expressiva, embora tenha perdido a eleição, e foi o único presidente
que conseguiu perder a reeleição depois, né, que a reeleição foi instituída no país ali no governo Fernando Henrique Cardoso. Então, eu queria só falar uma coisinha com relação nessa troca de afagos entre os dois ministros, acho que a Raquel colocou muito bem, não tem amigo no Supremo, né? Isso aí não existe, eles não são amigos, eles são colegas ali de trabalho, mas que tentam manter ali uma civilidade entre eles, ainda mais num ambiente em que a corte é muito atacada. As divergências vão ocorrer, e é bom que ocorram, não dá para todo mundo concordar com tudo. A gente aqui, de vez em quando, discorda também, e ok, é para discordar mesmo, é saudável, né? A democracia permite a discordância, mas isso não quer dizer que eles tenham ali, né, uma inimizade. É um cutucando o outro por baixo dos panos ali, nos bastidores, muitas vezes um dá apelido no outro, são pessoas normais, os ministros do Supremo, mas de vez em quando eles precisam demonstrar ali que, né, que eles estão unidos. Então, e o ministro Alexandre de Moraes está um pouco carente, né? Quando ele fala, quando falam do Fux, ninguém pede a suspeição dele, quando eu falo, todo mundo pede. Não, aí é terapia, né, ministro? É claro que o senhor está mais em evidência do que o Fux, e o senhor é que o alvo de todo mundo, né? Agora tem que aguentar um pouquinho aí. É verdade, tem que ir para terapia, levar para o divã. Ô, coach, eu quero te passar a palavra falando sobre o Bolsonaro também, porque como saiu decisão sobre o ex-presidente Fernando Collor, que está em prisão domiciliar, digamos assim, se no fim de tudo o Bolsonaro for condenado à prisão, muito provavelmente também vai recorrer para ficar em prisão domiciliar, visto que tem problemas sérios de saúde, estava na UTI até 2 dias atrás. Com toda certeza, ele vai fazer a mesma coisa que o Collor. Já deve estar preparando um monte de atestado médico aí. Basta pegar todas as cirurgias que ele fez, o prontuário médico dele, vão mandar ele para casa e pedir desculpas, né? Eu só queria concluir o bloco anterior, Diego. Hoje foi o núcleo 4, né, o julgamento do núcleo 4. Me parece que esse é o último, porque o núcleo 5, até onde eu me lembro, só tinha um indiciado, que era o Paulo Figueiredo, o neto do João Figueiredo, o último ditador. É isso mesmo, queria pedir a ajuda das colegas aí para ver se é isso que vai acontecer, que já está no fim essa fase aí do processo. Deixa eu ver aqui se eu consigo apurar isso em tempo real, meu amigo. Refere-se ao núcleo de pessoas acusadas de espalhar desinformação. Bom, quem são os acusados? Esse grupo 5 aqui, na verdade, não. Vamos atrás, daqui a pouco a gente traz a informação. Enquanto isso, vamos falar sobre os réus. Quem se tornou réu, então, já que a gente está falando sobre esse grupo 4, a gente preparou uma tela com os denunciados que agora são réus e vão responder à ação penal, portanto, pela tentativa de golpe. Coloca aqui, por favor, na tela também, no telão, pessoal, para a gente trazer os nomes de todos os réus, para eu conseguir ler melhor. Obrigado. Aparece primeiro Marcelo Araújo Bormevete, agente da Polícia Federal e ex-integrante da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, Ailton Gonçalves Barros, que é major da reserva, Ângelo Martins de Nicole, major da reserva, Reginaldo Vieira de Abreu, coronel do Exército, Giancarlo Gomes Rodrigues, subtenente do Exército, Carlos César Rocha, que é engenheiro do Instituto Voto Legal, e Guilherme Marques de Almeida, tenente-coronel do Exército. Esse é o grupo 4, portanto, com os réus, portanto, a maioria da primeira turma já votou para torná-los réus, esses 7 aí que agora vão responder à ação penal.